numa afirmação, numa retificação bem interessante que Jesus falou. Ele falou que Ele é a ressurreição e a vida. Ao longo das últimas semanas, a gente já viu quatro retificações. Eu sou de Jesus, que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo, que Ele é a porta e também que Ele é o bom pastor. E esta noite a gente está voltando a nossa atenção para talvez a retificação mais usada que Jesus contou, que Ele é a ressurreição e a vida. Então hoje a gente vai falar sobre o milagre de Jesus ressuscitando Lázaro dentre os mortos. E observe essas duas palavras, ressurreição e morte. Porque a gente não pode falar sobre ressurreição sem falar sobre a morte. E essas duas palavras estão diretamente relacionadas. Meu Deus, é muito diferente em pregar, você não pode ver nenhum rosto. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, mas é bem diferente aqui. Parece que eu estou num filme de terror, alguma coisa assim. Alguém vai chegar aqui e vai me matar. É muito estranho, nem estar onde eu estou. As conversas sobre a morte não são particularmente confortáveis, né? Talvez você tenha visto um filme onde a esposa de um soldado é notificado para uma pessoa militar que seu marido morreu na guerra. E o capelão militar para na porta da frente da casa dela, ele tira o chapéu e ele vai começar compartilhando essas notícias terríveis de que seu marido nunca vai voltar para casa. E não há nada que possa confortar ela naquele momento. Nada. Porque esse tipo de notícia é uma notícia terrível, mas é uma coisa necessária. Concorda comigo? A gente não gosta de falar sobre morte. A gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas é necessário, porque um dia todo mundo vai morrer. Concorda comigo? Todo mundo. Nunca é confortável falar sobre morte. No entanto, é inevitável. Afinal, se você pensar sobre o mundo em que nós vivemos, com terrorismo, guerras, violência, desastres naturais, a morte é algo que nós vemos e ouvimos todos os dias. Mas apesar de ver e ouvir sobre isso todos os dias, às vezes nós tornamos anestesiados, é claro, quando essa realidade faz que a gente vai morrer. Nós evitamos o assunto, especialmente na conversa, apesar da realidade que a vida é dura, como meu amigo Antônio Carlos Costa fala, a vida é dura, curta e incerta. As escrituras nos mostram que a morte é uma realidade. E a gente não tem muito escopo pelo assunto. Em Eclesiastes, capítulo 8, Salomão escreveu isso dessa forma. Ninguém tem autoridade para conter o vento. Assim também, nenhum homem tem autoridade sobre o dia da morte. Porque todos nós a gente vai morrer. Mas a vida não vai terminar aí. Essas são as notícias, né? Jesus tem algo melhor, muito melhor, planejado para todos nós que cremos nele, graças a Deus. E é disso que essa história que a gente vai ler aqui hoje de noite vai falar sobre. Porque afinal de contas, é somente a afirmação de Jesus que vai trazer vida para uma pessoa como a esposa desse soldado morto, né? É somente essas notícias, essas boas notícias, que podem nos dar conforto nesses momentos difíceis de nossas vidas. Porque nada além de Jesus vai trazer a cura e conforto. Alguns de nós, esta noite, já passamos por grandes sofrimentos em nossas vidas. Alguns de nós já experimentamos Jesus nesse sofrimento. Outros de nós estávamos cegos para o nosso Salvador nesse processo. Alguns de nós já vimos o seu poder de ressurreição. Outros de nós temos o negado. Alguns de nós têm questionado os motivos e o tempo de Jesus nesses processos de sofrer. E outros de nós temos confiado nele com fé infantil.
todos esses sentimentos são evidentes na história que a gente está prestes a ler hoje de noite. Porque um homem chamado Lázaro ficou muito doente e morreu. A sua hora chegou, ou tinha chegado. E Jesus, porém, ele tinha outros planos para Lázaro. Ninguém tinha feito antes, Jesus fez naquela dia o maior milagre de todos os milagres. Porque se você pensar em milagres, Jesus fez vários milagres, né? Com peixe, pão, multiplicando isso. Ou a gente tem os milagres do Velho Testamento, Antigo Testamento, mas nenhum milagre passa por esse tipo de milagre de ressuscitar alguém da morte. Assim, quando todos nós experimentarmos a morte, a gente vai ter essa experiência completa de ressurreição. E um dia todo mundo vai experimentar isso de uma forma ou outra. Então, qual é o meu encorajamento para você hoje à noite? Precisamos conversar sobre a realidade da morte e da realidade da ressurreição. Amém? Agora, a ideia da ressurreição não era algo exclusivo ao tempo do Novo Testamento. Muitos exemplos nós temos no Antigo Testamento também, que apontam para a ressurreição. Jó, que perdeu tudo, e eu não gostaria de ter visto aquela terra, né? Gritou na esperança. Ele falou, capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive, e no último dia ele se levantará sobre a terra. E depois que minha pele for destruída, ainda em minha carne darei a Deus. Abraão, além do Jó, esperava que Deus levantaria seu filho, Isaac, diante dos mortos, enquanto a sua fé foi testada na montanha. E Daniel também, o Senhor deu a Daniel uma visão do fim do mundo. E Daniel disse, e muitos dos que dormem no pó da terra vão ser ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, ao longo dessas escrituras, a criação tem gemido por uma solução para o problema da morte. E a resposta é a ressurreição. Jesus veio não simplesmente para nos fornecer uma resposta, mas para ser a resposta. Faz sentido? Jesus veio não só para nos fornecer uma resposta, mas Jesus é a nossa resposta, graças a Deus. E isso é verdade para Lázaro e verdade para nós. Então, agora o momento que todo mundo vai ver a sua Bíblia, agora vocês não vão conseguir ver, menos que você tenha a Bíblia no celular, para João capítulo 11, 17 até 42. Ok? Vamos ficar de pé enquanto nós lemos a palavra do nosso Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Estou aqui, os irmãos acompanham. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse, o Mestre está aqui e está chamando-nos. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ia chorar no sepulcro. Ia chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perguntou-se: Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu ele. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vem com ele, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse: Tirem a faixa dele e deixem-no ir. Palavra de Deus de noite. Amém? Você pode sentar? Quando eu vim para o Brasil, alguns anos atrás, eu fui apresentado a Aline Barros. Não pessoalmente, mas a música dela, através de vários DVDs que as minhas filhas assistiram. E tem uma música chamada Eu Quero Obedecer. A música faz uma coisa assim: eu quero obedecer, eu quero obedecer. A música é bem bacana, né? E a Sofia pegou essa música, ela gosta muito dessa música, só que ela começou a tirar meu iPad e meu laptop quando ela quiser, ou quando ela quis, e ela pegou e começou a assistir essa música sempre no YouTube, tirando. Eu falei: Sofia, não pode usar meu celular, não pode usar meu iPad, mas ela sempre tirava. E começou a cantar, ela sempre começou a cantar: eu quero obedecer, eu quero obedecer. Mas se ela realmente quis me obedecer, ela não teria que ter. Exatamente, ela não roubaria as minhas coisas para cantar que ela quis obedecer. Pensa bem, será que nós não somos como Deus às vezes? Desculpa, será que a gente não faz isso às vezes? Com respeito do nosso relacionamento com Deus? A gente canta: Deus, eu quero você, eu quero te obedecer, eu quero entregar a minha vida, enquanto a nossa vida cotidiana, nossa vida, as coisas que a gente faz todo dia, às vezes não tem nada a ver com Deus. A gente não está amando Deus com a nossa vida. Por quê? Porque às vezes é uma questão simplesmente de imaturidade. No caso da Sofia, não é simplesmente que ela quer ser rebelde, até ela não tem a percepção completa de que ela não está me obedecendo de uma forma que ela deveria, neste momento. Ela simplesmente está pensando nela mesma. Mas para nós, quando a gente está andando com Cristo por muitos anos, a gente deve ter essa maturidade de perceber que a gente não pode cantar eu quero obedecer enquanto nós estamos roubando o celular, ou qualquer coisa do nosso pai, nossa, sei lá, esposa. Por que isso é interessante? Porque nessa história que a gente lê aqui, você vai perceber que Maria, Marta e os outros, essas pessoas não tinham realmente uma visão completa do que estava acontecendo. Da mesma forma que a minha filha não tem a perspectiva, ela não percebe completamente o que ela está cantando quando ela fala eu quero obedecer, quando ela canta eu quero obedecer. Então, é muito importante para nós entendermos, muitas vezes a gente não tem a perspectiva completa. Eu vou explicar isso para você daqui a pouco, um pouco mais. Porque todos nós precisamos ter nossa fé fortalecida. Concorda comigo?
regularmente, todo mundo, inclusive eu como pastor, as pessoas mais maduras na fé, as pessoas mais petis na fé, todo mundo precisa ter sua fé fortalecida. Esse milagre deve fortalecer a sua fé. Porque Jesus não simplesmente mostra uma compaixão incrível, Ele também mostra um poder incrível. Jesus está dizendo, eu tenho as chaves da vida e da morte. Eu sou a base de tudo, o poder da sua própria vida. Eu tenho o poder de ressuscitar os mortos da sepultura. Eu não apenas ensino sobre a ressurreição, eu sou a ressurreição. Eu sou o próprio poder de Deus para a vida. Então, nessa noite, se você está em um lugar onde você precisa ter sua fé fortalecida, não procure isso além de Jesus. Então, eu quero compartilhar um pouquinho sobre o contexto dessa história. No capítulo 10, Jesus está terminando seu ministério público. E todo mundo queria matar Jesus. Na verdade, existem dois momentos em capítulo 10, onde as autoridades queriam basicamente matar Jesus, acabar com o ministério dele. E Jesus escapa, ele conseguiu fugir por sua própria vontade, porque, como ele diz, meu tempo ainda não chegou. Então ele estava em controle. A pressão contra Jesus e seu ministério dos líderes religiosos foi uma conspiração, e por isso ele deixou Jerusalém. Ele atravessa a Jordânia para um lugar chamado Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro viviam. E Betânia, interessante, Betânia na verdade significa casa dos pobres, né? E a Bíblia diz que Jesus amava essa família, Jesus era amigo muito próximo de Maria, Marta e seu irmão Lázaro. E lembra-se, Maria foi a única que molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, lavou os pés com os seus cabelos. E ela era um exemplo de grande devoção. Marta foi aquela que Jesus desafiou a concentrar-se nele, em vez de todas as tarefas que tinha para fazer. Eu até perguntaria aqui quantas Martas nós temos aqui, mas não posso ver vocês. Mas certamente nós temos duas Martas aqui em casa também. Então ela aprendeu, graças a Deus, e essa família amava Jesus e ele os amava. Agora, durante esse tempo, Lázaro ficou doente, muito doente. Maria e Marta enviou alguma pessoa, basicamente, para avisar Jesus, para que ele soubesse. E Lázaro está muito doente, você pode voltar, Jesus, você pode nos ajudar. Quando Jesus recebe essa mensagem, ele já sabe o que está prestes a acontecer. Esta não é uma doença, ele falou, que leva à morte, mas sim uma doença que vai glorificar o meu Pai. Não pense que, se você está passando por uma situação difícil, que Deus não vai usar a situação que você está passando para a glória dele também, para glorificar o nome dele. Lembre-se, como nós falamos de algumas semanas atrás, Deus muitas vezes pode ser glorificado através da doença e sofrimento. Não significa que ele sempre vai, não significa que é o plano dele, em alguns casos, mas em alguns casos sim. Mas por alguma razão, Jesus demorou muito para chegar. Imagina, ele esperou mais que 2 dias. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto e no túmulo por 4 dias. Imagina, você está, Jesus, vem cá, nos ajuda. Jesus está, chilling, não fazendo nada, lá, ficando lá por mais 2 dias. Jesus, e já chegou você, por que você não está aqui? E quando ele finalmente chegou, Lázaro estava lá, morto por 4 dias. E Marta ouviu que Jesus estava chegando, e sim, ela foi encontrar Jesus, mas Maria ficou sentada em casa. E foi nesse ponto que começaram as perguntas. E lembra-se, as perguntas são naturais nesse momento. E aqui nós estamos chegando no momento para vocês entenderem um pouco do conhecimento e a perspectiva, em particular, de Marta e Maria nesse momento, que é importante.
É a mesma coisa que eu estava tentando explicar com a minha filha. Elas não têm a perspectiva ampla ou ampliada da situação. Então, as perguntas são naturais. Quando alguém morre, qual é a pergunta natural? Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Deus, por que você não curou essa pessoa? Deus, por que agora e não mais tarde? Maria e Marta, com certeza, fizeram essas perguntas. E assim, ao longo dos próximos versículos, estas duas mulheres confrontaram Jesus ao questionar seu amor por Lázaro. E esta é uma das razões por que Jesus chorou. Aquele versículo de Jesus chorou, eu sempre lembro que quando eu estava na escola dominical, eu precisava memorizar um versículo, né? Eu sempre memorizava aquele versículo porque é mais curto, né? Eu conheço o versículo, Jesus chorou. E aí então, uma das razões, por que Jesus chorou? Eu não sabia, né? Mas Jesus chorou por uma razão em particular. Não é só porque um bom amigo tinha morrido. Isso foi parte, com certeza. Mas seus amigos mais próximos estavam questionando seu amor por eles. Mas eles não tinham uma perspectiva completa. Essa suspeita repetida certamente sacudiu, irritou Jesus. Primeiro foi Marta, no versículo 20. Eu vou ler isso aqui. Então, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Ok, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso foi Marta. Em segundo lugar, Maria, no versículo 32, falou uma coisa parecida. Ela lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em terceiro lugar, foi também os enlutados, nos versículos 36 e 37, quando Jesus tinha acabado de chorar, os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Um grupo falou isso, mas o outro grupo falou o seguinte: ele abriu os olhos do cego, mas ele não pode também ter impedido esse homem de morrer. É interessante aqui. Jesus está lá chorando e todo mundo está julgando. Todo mundo tem uma perspectiva, todo mundo tem alguma coisa que ele quer dizer. Um grupo está dizendo: olha Jesus, como ele amava. Outro grupo: cara, ele está fazendo milagres em todo lugar, por que ele não podia ter resolvido essa situação? Às vezes, a gente julga até o nosso próprio Senhor sem pensar muito bem exatamente o que nós estamos fazendo. Os caminhos de Cristo são mais elevados do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas isso não significa que essas questões da Marta e Maria sejam inválidas. Significa apenas que seu tempo não é o nosso tempo. Seus planos nem sempre são os nossos planos. E assim Jesus faz algo incrível. Ele diz a Marta no versículo 23: Seu irmão ressuscitará. Eu estou certo de que Marta está deslumbrada com esse comentário. Ela realmente não entendia. E ela falou o seguinte: eu sei que ele vai fazer isso no último dia. Ela conhecia inclusive as doutrinas. Está me entendendo? Ela conhecia as doutrinas, mas ela não tinha fé para acreditar que Deus realmente poderia ter feito alguma coisa além do que ela pensava naquele momento. É como se ela estivesse cega para a possibilidade de um milagre. E a gente tem que ter cuidado para não ser da mesma maneira. Às vezes, se a gente puder limitar Deus, eu gosto de usar essa palavra limitar, mas nós limitamos a Deus por não colocar a fé que Ele pode fazer o impossível. Ele é Deus. Ele pode fazer o impossível. Na sua vida e na minha vida também. Ele não pode ser encaixado. Amém? Jesus esclarece com ela no versículo 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca vai morrer. Acredita nisso? Sim, Senhor, ele respondeu.
tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ah, que declaração da fé ela teve naquele momento. Marta, neste momento, expressa a declaração mais clara da fé que ela podia declarar. Ela entendia Maria que tinha uma outra pergunta, porque ela estava chateada que Jesus não veio mais cedo. Ela não gostava do templo de Jesus, do templo de Deus também. E ela entendeu isso também, mas todo mundo eventualmente entendeu o que Jesus quis dizer. E Maria perguntou e Jesus não respondeu da mesma forma. Ela respondeu perguntando onde Lázaro foi enterrado. E ela o levou lá. Agora, tem que entender aqui que há um monte de pessoas na cena. É incrível que todo mundo lá vai tornar-se um testemunho popular da ressurreição. Eles vão contar sua história em muitos lugares para muitas pessoas. Literalmente, haverão dezenas e dezenas, se não for centenas de testemunhas populares para esse milagre. E Jesus chega em cena e ele chora. Então, Jesus está chorando em frente de muita gente. Mas o Salvador ele não é um Salvador que não tem compaixão, seja em sua humanidade, nem na sua divindade. No entanto, algumas pessoas lá ainda estavam questionando Jesus. Não poderia ele, que abriu os olhos do cego, ter impedido que esse homem morresse? Eles tinham andado o tempo suficiente com Jesus a conhecer o seu poder, porque Jesus já fez muita coisa. Jesus já estava conhecido como alguém fantástico. Mas novamente uma outra questão, uma outra dúvida sobre Jesus surgiu, né? E assim Jesus pede as pessoas para remover a pedra. Eles estavam preocupados com o cheiro, né? E por 4 dias. Mas eles fizeram isso de qualquer maneira. Vamos ler a parte final da história aqui, versículo 40. Disse Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus. Então, tiraram a pedra. Presta atenção. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas ele falou isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Eu vou ler o versículo. Eu sei que você sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então Jesus está falando com seu Pai. Jesus sempre estava comunicando com Deus. Sempre. Ele estava preocupado mais com Deus do que qualquer outra pessoa. Ele quis obedecer a Deus mais que qualquer outra pessoa. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tiram as faixas dele e deixem-no ir. Em um ato, Jesus responde a todas as suas perguntas. Todas as perguntas das pessoas. Jesus satisfez todas as suas dúvidas. Suas dúvidas sobre sua divindade, suas dúvidas sobre sua compaixão, suas dúvidas sobre seu tempo. Pois Jesus tinha acabado de fazer algo que nunca ninguém tinha feito antes na história do mundo. Ele simplesmente levantou um homem do sepulcro. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Por que isso é importante para nós hoje? Primeiro, isso fortaleceu a fé de todos os discípulos ao redor dele. Ao mesmo tempo, da mesma forma, pode fortalecer a nossa fé. Segundo lugar, ele deu uma prévia da ressurreição de Jesus por vir. Lembra-se que tudo isso aconteceu antes de Jesus ir à cruz. A confissão de Maria tinha sido antes de tudo isso. Em terceiro lugar, criou-se uma situação em que o poder de Jesus agora ia ser indistinguível.
basicamente aqui eu estou dizendo o seguinte: agora Jesus tem mais poder do que todo o restor dele nesse momento. Então todo mundo queria estar com ele e muita gente não estava gostando dele também. Eles iriam agora ser forçados a acelerar a execução, a morte dele. A morte dele. Então, o que é interessante para nós hoje à noite? Nós temos este poder da ressurreição em Cristo. Isso é importante. Que o mesmo Espírito que reside em cada um de nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Pensa sobre isso por um momento. Isso é muito querido. Alguns de nós esta noite estão lutando com dúvidas semelhantes. Presta atenção. Estamos questionando o tempo de Deus. Estamos questionando o poder de Deus. Estamos questionando a divindade de Deus. E Jesus está nos dizendo nesta noite: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Amém. Feche seus olhos e eu quero que você ouça o que eu vou falar agora. Imagine que Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a fonte de tudo o que vive. Eu tenho o poder de criar a partir de nada. Eu tenho o poder de ressuscitar os mortos porque eu sou vivo. Na verdade, eu levantei-lo dentre dos mortos. Não há vida fora de mim. Não adianta tentar. Eu sou a vida. É a minha natureza e é eterna. Tudo que existe no mundo espiritual e físico é alguma coisa que eu fiz. Desde a menor célula para o ser humano mais complexo que deram vida a tudo o que vive. Eu sou a ressurreição e a vida. E mais uma coisa, nunca se esqueça outra história da ressurreição que mudou a face da humanidade para sempre. Eu fui à cruz por seus pecados. Eu me sacrifiquei. Eu derramei meu sangue. Eu fui espancado e torturado por sua causa. Isso é o quanto eu te amo. E 3 dias depois, assim como Lázaro foi levantado, eu fui ressuscitado dentre os mortos. Mas desta vez ninguém fez isso por mim. Eu fiz isso sozinho. Assim, você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim com a sua vida. Você pode confiar em mim com as partes mais profundas da sua alma. Você pode confiar em mim confessando os seus pecados. Aqui está por quê? Porque eu tenho as chaves da vida e da morte. Você não precisa ter medo de fazer a pergunta que vai acontecer com você depois que você morrer. Eu não estou apenas dando a resposta a você. Eu sou a resposta. Confia em mim. Confia em meu poder. Confia em meu poder da ressurreição. Porque eu sou a ressurreição. E graças a Deus. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por tudo que tu fez por nós na cruz. Que a gente possa identificar as nossas vidas completamente